O Teatro Oliveira lá, tá ligado? Só.
Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você já acompanha os meus vídeos, é muito bom ter você aqui novamente. E se você está passando por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e convido a conhecer os demais vídeos do canal. Este foi o Pico Paraná. Espero que você tenha gostado das imagens e que ela as inspire a também ir conhecer essa bela montanha do estado do Paraná. O Pico Paraná tem 1.877 metros de altitude e é o ponto mais elevado de toda a região sul do Brasil. Desde que passei a morar em Curitiba, a partir de janeiro do ano passado, e que iniciei no mundo das trilhas, caminhadas em montanhas, camping e trekking, meu objetivo sempre foi alcançar o cume desta bela montanha. Porém, com paciência, persistência e preparação, aguardei até que chegasse o momento certo para que eu enfrentasse esse grande desafio. Enfim, me sentindo preparado para enfrentar esse desafio, e com a janela de bom tempo, nos finais de semana do dia 23 e 24 de julho, eu fui até a fazenda Pico Paraná, acampei na base e iniciei no sábado, dia 23, a minha caminhada até o cume da montanha. Se você gostou das imagens e quer conhecer um pouco mais desta história e obter informações preciosas para que você também alcance o cume do Pico Paraná, fique comigo por mais alguns minutos, pois a partir de agora entrarei na seção Guia da Trilha. O Pico Paraná localiza-se na Serra do Ibitiraquiri, que situa-se entre os municípios de Antonina e Campina Grande do Sul, e foi descoberto pelo pesquisador alemão Reinhard Mark, e a sua primeira ascensão ocorreu em 1941. A chegada ao seu cume ocorreu em 13 de julho de 1941 e foi feita por Rudolf Stan e Alfred Missing. Para chegar ao cume do Pico Paraná existem duas trilhas, uma saindo do município de Antonina e outra, que é a mais usada, e mais sinalizada atualmente, que sai das fazendas Rio das Pedras e Pico Paraná, ambas situadas no município de Campina Grande do Sul. Para fazer a trilha do Pico Paraná, você deve partir ou da fazenda Pico Paraná ou fazenda Rio das Pedras. Ambas têm pequenas trilhas acessórias que unem a trilha principal, que segue rumo ao Morro do Getúlio, passando pelo vale do Pico Caratuva e do Pico Itapiroca, até chegar ao Pico Paraná. Tanto na fazenda Pico Paraná quanto na fazenda Rio das Pedras, há áreas de camping e local para estacionamento, onde você paga uma pequena taxa e pode acessar serviços como banheiros, lanchonetes e áreas de camping. Na sexta-feira, dia 22 de julho, no final da tarde, saí de Curitiba com destino à fazenda Pico Paraná. Lá cheguei por volta das 6 horas, fiz o meu registro e logo em seguida fui para a área de camping. Montei minha barraca e ao cair da noite tive a oportunidade de conhecer um pessoal de Chapecó, onde ficamos conversando próximo à fogueira. Por volta das 9h30 me recolhi para minha barraca e fui dormir. No outro dia, assim que clareou, no sábado, dia 23, desmontei minha barraca, organizei minha mochila e iniciei a minha caminhada na trilha rumo ao Pico Paraná. Para você que quer conhecer a trilha em detalhes, veja comigo no meu mapa do AllTrails, uma vez que gravei toda a caminhada no meu aplicativo de navegação em trilhas. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui na gravação no meu mapa, no aplicativo AllTrails, o início da trilha para o Pico Paraná localiza-se no município de Campina Grande do Sul. Geralmente, para chegar até o início da trilha,
você pega a BR-116, na proximidade da represa Capivari, pega a estrada de terra até chegar nas imediações da Fazenda Pico Paraná ou Fazenda Rio das Pedras. Seguindo pela estrada de terra, logo após atravessar a ponte sobre o Ribeirão Grande, você chegará à Fazenda Pico Paraná. Daqui tem uma trilha que parte para o Pico Paraná e ela se une com outra trilha que vem da Fazenda Rio das Pedras, que se localiza nessa área. Aqui algumas pessoas fazem um pouco de confusão, então fique atento para não dar algumas pernadas desnecessárias e já cansar logo no início da caminhada. Algumas pessoas saindo da Fazenda Pico Paraná, elas sobem por essa trilha. Quando chega aqui na bifurcação com a trilha principal, muitas pessoas regressam por aqui e acabam chegando de novo próximo à Fazenda Rio das Pedras. Aqui tem um trailer do IAT, Instituto Água e Terra, onde você faz um registro junto ao órgão oficial. Mas a Fazenda Pico Paraná também faz o registro e o controle das pessoas que entram nas trilhas. Então, caso você também queira fazer o registro no IAT, não inicie a trilha por aqui. Caminhe um pouco mais pela estrada, passe então no IAT, faça o novo registro e então venha por aqui até chegar à trilha principal. O início da trilha até o Morro do Getúlio é um trecho bastante longo com muita subida. Portanto, aqui é preciso administrar bem a forma como você gasta suas energias, pois se você subir muito rápido, você se cansará e haverá muitos outros desafios pela frente. Pouco depois de você iniciar a trilha, haverá o primeiro ponto com uma janela, onde você poderá observar toda a paisagem ao redor. É uma grande pedra, onde é possível você subir nela e ter uma vista da região. O segundo ponto de referência na trilha é a conhecida Pedra do Grito. Ela tem esse nome pois os montanhistas de antigamente, quando regressavam das suas trilhas, geralmente subiam nela e gritavam para os seus companheiros lá embaixo no acampamento para prepararem alguma refeição. O outro ponto de referência na trilha é um lugar chamado Lago Morto, onde há um pequeno lago em meio à vegetação e sem nenhum ponto de escoamento. Por isso ele é chamado de Lago Morto. Depois de passar pelo Lago Morto, você logo estará no Morro do Getúlio. O Morro do Getúlio, ou também conhecido como Morro do Piolho, é uma elevação que tem por volta de 1.430 metros de altitude e é um primeiro ponto de grande desafio para aqueles que vão para as montanhas da região. Dali é possível avistar a maioria dos grandes montanhas da região, como Taipabuçu, Caratuva, Ferraria, Tapiroca, Tucum e Camapuã. No entanto, a partir desse ponto ainda não é possível avistar o Pico Paraná. Deixando o Morro do Getúlio, você caminha por um platô bem alto com vistas magníficas das montanhas ao redor. E logo em seguida você vai chegar na conhecida bifurcação, onde há as placas com os nomes das montanhas da região e o tempo médio que se leva para chegar aos cumes das montanhas localizadas ali por perto. Ao deixar a bifurcação com as placas indicativas das montanhas da região, você logo entrará numa parte da trilha conhecida como Mar de Raízes, que é um vale localizado entre o Caratuva e o Itapiroca. Neste ponto, a caminhada exige bastante atenção, pois é uma área cheia de raízes e trechos um pouco traiçoeiro, onde você corre o risco de enroscar seu pé ou ter alguma torção. Então, nessa parte, caminhe com muito cuidado. Antes de você chegar na trilha com a saída para o Pico da Piroca, você passará por uma bica d'água. Ali você poderá reabastecer suas vasilhas e esta água, apesar de ser indicado o uso de clorim para sua purificação, diversas vezes eu mesmo já tomei essa água em estado puro. Outros trilheiros ali da região também já tomou esta água em estado puro e não teve nenhum problema. E fica a dica para iniciar a trilha, não é necessário ir tão carregado com água se você for passar por esse trecho. Se você for para o Pico Paraná, não é necessário levar tanta água assim no início da trilha. Você poderá reabastecer ali e também em uma outra bica mais à frente. Neste ponto, você encontrará a bifurcação com a trilha que vai para o Itapiroca, seguindo à direita. Para ir para o Pico Paraná, siga reto na trilha principal. Pouco tempo depois, você irá iniciar a descida do vale entre os rios Cacatu e Cotia.
Antes de chegar no acampamento A1, você passará novamente por outra bica d'água. Pouco depois, você passará pelo acampamento A1, o qual fica próximo à trilha que vem do Morro Caratuva. A descida para o vale entre os rios Cacatu e Cutia é bastante exigente e o cuidado maior na trilha é ao sair do vale, pois neste ponto existe um paredão onde você precisará subir por meio de grampos e cordas e correntes. Portanto, este é um trecho que requer mais atenção e mais cuidado. No entanto, para quem já fez o Morro do Anhangaba e subiu pelo setor das escadinhas, creio que lidará bem com este desafio. É claro que o cuidado deve ser redobrado, pois há pontos bastante expostos e com penhasco muito alto. Depois de sair do vale entre os rios Cacatu e Cutia, você iniciará a subida da encosta do Pico Paraná. Próximo à trilha para o Morro dos Camelos, você tem um excelente ponto de observação, onde poderá fotografar e observar a beleza e imponência dos paredões de pedra do Pico Ibitirati, União e Pico Paraná. A partir desse ponto, depois de alguns minutos de caminhada, você logo estará no acampamento A2. No meu planejamento para esta caminhada, o objetivo era acampar no cume do Pico Paraná. No entanto, como foi um excelente fim de semana para a caminhada nas montanhas, a trilha estava bastante lotada e quando cheguei à tarde no acampamento A2, obtive a informação de que os espaços para camping no cume do Pico Paraná estavam lotados. Assim, decidi ficar no A2, acampar ali e no domingo de manhã subi até o cume. Era por volta de umas 4h30 às 5 horas quando cheguei no A2. Ali procurei um espaço para minha barraca, montei a barraca e acampei. Tive a oportunidade de conhecer bastante pessoas, o pessoal de São José dos Campos, São Paulo e de outras regiões do Brasil que estavam ali acampando no acampamento A2. No domingo de manhã, assim que o sol nasceu, eu iniciei a trilha para chegar até o cume do Pico Paraná. Pouco a pouco fui vencendo os desafios que a trilha reserva ainda do A2 até o cume do Pico Paraná. O dia amanheceu claro, mas com um mar de nuvens centenas de metros abaixo, e isso impossibilitou de avistar o litoral do Paraná. Após vencer alguns pontos com algumas pedras mais difíceis de subir e alguns pontos com grampos metálicos, finalmente cheguei ao cume do Pico Paraná. Após captar algumas imagens com a câmera e fazer algumas tomadas aéreas com drone, finalmente fui assinar o caderno de cume do Pico Paraná, a montanha mais alta do sul do Brasil. Ali no cume tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, inclusive o pessoal da Gaia Rapel. Depois de ficar ali no cume por volta de meia hora, iniciei a minha descida rumo ao acampamento A2, onde desmontei minha barraca, reorganizei minha mochila e iniciei meu caminho de volta. No geral, eu não achei a trilha muito difícil, mas o ponto mais complicado, na minha opinião, pelo menos para mim nessa primeira experiência, foi a saída do vale entre os rios Cacatu e Cutia até chegar ao acampamento A1. Uma vez que eu estava já um pouco cansado da caminhada do dia anterior e da subida até o cume do Pico Paraná, e também nesse dia a temperatura estava muito alta, estava muito quente e o ar praticamente parado. Então isso me causou um certo desgaste acima do que eu esperava. No momento em que eu passei próximo ao A1, já era por volta de meio-dia, eu já estava com bastante fome. Então assim que eu cheguei nessa bica d'água, eu parei, fiz um almoço e depois de almoçar recuperei as energias e eu recuperei o meu ritmo de caminhada e rapidamente cheguei no Morro do Getúlio. E do Morro do Getúlio até a fazenda Pico Paraná foi super tranquilo. Foi um trecho onde eu já estava recuperado e como é só descida, foi muito tranquilo para mim, para acabar de chegar até a fazenda Pico Paraná. Bom pessoal, quanto à trilha, eu acho que esses são os pontos mais importantes a destacar aqui para vocês. E no geral, o Pico Paraná é uma montanha que exige bastante preparo do caminhante. Se você ainda não tem um bom preparo, não
fez algumas outras montanhas da região, recomendo sempre se preparar, subir outras montanhas, pensar bem no seu equipamento, para que quando você for enfrentar esse desafio, que ele seja algo que não te cause muito desgaste, né? Que seja uma experiência desafiante, claro, mas bastante prazerosa, que você possa aproveitar bem o seu momento de chegar ao cume do Gigante do Sul. Agora, caso você se sinta preparado, se quiser seguir o mapa do AllTrails, né? Esse mapa com diversas dicas importantes ao longo da trilha, dê uma olhada no link na descrição desse vídeo, né? Onde eu deixo o link para o mapa no aplicativo AllTrails. Eu já tenho falado do AllTrails em diversos outros vídeos aqui do canal, e caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse aplicativo, deixe aí no comentário, e caso haja um interesse relevante sobre o aplicativo, em breve eu farei um vídeo falando sobre todas as configurações e outras facilidades que esse aplicativo oferece. Ele tem a versão gratuita e a versão Pro. Na versão Pro você paga um valor anual e você tem acesso à navegação offline, e no computador você pode visualizar o terreno em 3D, conforme você viu aqui no vídeo. Além dos detalhes da trilha, outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é com relação ao equipamento. Procure avaliar bem qual será a sua estratégia para quando você decidir conquistar o Pico Paraná. Ou você pode ir de ataque, né, indo e voltando no mesmo dia, e isso será bom porque você irá leve, né, você não carregará tanto peso, porém você tem que avaliar muito bem a sua condição física, pois caso você não consiga ir e voltar, talvez você tenha que pernoitar na trilha. Se você não estiver preparado, não tiver uma barraca ou como se abrigar, isso pode tornar a situação bastante complicada. Outra estratégia é ir para acampar, seja no cume ou nos acampamentos A1 ou A2. A minha recomendação é que acampe no A2, pois você tem pelo menos alguma proteção, tem mais espaço e você não fica tão exposto quanto se você estivesse acampando no cume. Caso haja alguma ventania ou mudança de tempo, então você não estará tão exposto acampando no acampamento A1 ou A2. De maneira geral, eu recomendo que, na medida do possível, você invista em equipamentos leves e que ofereça conforto e segurança. Caso você queira saber quais equipamentos que usei para trilha, camping, gravação e edição desse vídeo, dê uma olhada no link logo abaixo na descrição e veja minha página no site do Lighterpack. Bom pessoal, antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço para todos aqueles que eu encontrei na trilha enquanto eu fiz a caminhada até o Pico Paraná. E em especial, eu gostaria de deixar um abraço aqui para os meus amigos Guto Simeão, da Casa Montanha Ecoturismo, o qual eu encontrei também na trilha do Pico Paraná, Felipe Silva, o Fê Cabeça, também um abraço para o amigo Rogênio Almeida, para todo o pessoal da Gaia Rapel e também para o meu amigo Thierry, o qual eu tive a oportunidade de caminhar ao longo da trilha entre a entrada para o Pico Itapiroca até o acampamento A1. Para todos vocês, um grande abraço, e para você que está assistindo esse vídeo, gostaria de saber o que você achou, se você tem gostado desse estilo de vídeo, os quais eu tenho feito desde o início deste canal. E caso você faça essa trilha após ver esse vídeo, também gostaria de saber se as informações deixadas aqui foram úteis para você, se te ajudou de alguma forma. Enfim, gostaria de saber nos comentários como foi a sua experiência. Por fim, se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, comente e compartilhe com seus familiares e amigos. Uma vez mais, muito obrigado pelo seu apoio, um fraterno abraço e até a próxima!